Fala, gente bonita, tudo bem? Pessoal, hoje nesse vídeo eu vim dar uma notícia para vocês, como sugere o título do vídeo, né, que pode até mesmo parecer um clickbait, mas não é. A certificação atual que nós tiramos, né, o exame, para falar a verdade, que nós realizamos para tirar a certificação, o título, né, de Data Analyst, certo? De analista de dados de Power BI, mais conhecido como exame DA100, ele vai ser descontinuado. Podem inclusive observar aqui na tela, tá? Onde está aparecendo, que já está inclusive o aviso lá da Microsoft que ele vai ser descontinuado no final de março. E o exame que vai substituir ele se chama PL300. Inclusive, ele ainda não está aparecendo nas buscas orgânicas, geralmente quando a gente faz no Google por esse exame. Porém, ele, através do link direto, né, que eu inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês podem conferir, ó, opa, tá desse lado aqui, ó, não, tá desse lado aqui, ó. Ele inclusive, ó, tá aparecendo aí que a data de lançamento dele vai ser no final de fevereiro, tá? Então, essa certificação vai ficar disponível um mês antes da atual certificação que a gente realiza, né, antes do atual exame se deteriorar. Então é interessante vocês saberem dessa informação pelo seguinte, pessoal: ambas as provas, né, tanto o DA100 quanto o PL300, eles têm o mesmo propósito, tá? De capacitar para ser um analista de dados. Mas claro, tem algumas mudanças que vão ocorrer aí nesse exame, que eu vou citar agora aqui para vocês. Como fazer um comparativo entre esses dois exames, certo? Deu até um trabalho para fazer, mas eu peguei ali, ó, de forma bem esmiuçada e detalhada, e vou trazer para vocês basicamente o que, claro, aparentemente, né, irá mudar nesse exame que será disponibilizado pela Microsoft. Bom, bora lá, pessoal. Primeiramente, o que muda, né? Claro, o código, né, do exame em si, o atual que nós conhecemos se chama DA100, certo? Enquanto que o da nova prova vai ser PL300. Um pouco mais à frente eu vou explicar para vocês, né, o porquê que essa mudança, né, de código e de categoria de exame. O título, né, desse exame, ele também muda. Enquanto que o do DA100 é Analisando Dados com Power BI, o do PL300 é Analista de Dados Power BI. Ali na frente eu vou citar um pouquinho também para vocês o porquê dessa mudança, tá? Além disso, gente, uma outra mudança principal que ocorreu foi a respeito do público-alvo desse exame. Antigamente, o público-alvo para fazer esse exame, apesar de ter toda uma descrição aqui, né, de o que o analista de dados faz, né, e todo esse tipo de coisa, não vamos se atentar nesse momento a ela, tá? Para que a gente possa focar basicamente no que é necessário. Nesse caso, gente, ó, na certificação do DA100, o que a gente tem aqui, ó? O analista de dados deve ter uma compreensão fundamental dos repositórios de dados e processamento no local e na nuvem. Porém, gente, essa descrição, ela está um pouco defasada em relação ao que o profissional analista de dados deve saber para fazer esse exame. É por isso que a Microsoft deu uma mexida, né, deu uma melhorada nessa descrição e colocou aqui, ó, ressaltou no final: candidatos a esse exame devem ser proeficientes utilizando o Power BI e escrevendo expressões com o uso de DAX, que no fim das contas é o crucial para você se utilizar o Power BI. Então, houve uma mudança nesse público-alvo para o exame, porque tinha muita gente também, né, digo eu como instrutor, que já dei treinamentos de DA100, tinha bastante gente que não tinha ali uma proficiência com DAX, com Power Query, não tinha ali uma familiaridade com os produtos da plataforma Power BI e ia tentar a certificação. A intenção, quando você vai tirar a certificação, é você já ter um certo domínio, sabe? Então, por isso que acredito eu que a Microsoft alterou essa descrição, né, deixando um pouco mais explícita, né, quais que são as competências que uma pessoa que vai fazer esse exame precisa ter. Bom, pessoal, falando um pouquinho para vocês, né, do que vai ser cobrado nessa prova de vocês, né, claramente, pelo peso de cada uma das categorias, né? Vamos dar uma analisada aqui rapidinho, né? Eu coloquei aqui inclusive algumas comparações entre... Opa,
entre a prova atual e entre a nova prova, tá legal? A princípio, gente, o que dá para nós percebermos? A preparação dos dados, ela vai ter uma participação um pouco menor nessa nova prova do que na prova atual, tá? Na prova atual a gente tem de 20 a 25% e na nova prova a gente vai ter de 15 a 20% de participação, né, de questões envolvendo a preparação dos dados. Modelagem dos dados, gente. Esse é um ponto que cresceu um pouco. Era de 25 a 30% e agora na nova prova vai ser de 30 a 35%. Tanto que nos treinamentos que eu ministro, eu sempre costumo falar que, preparação e modelagem de dados é o principal, cara. Mas, beleza, gente. Continuando aqui, ó, como vocês podem observar, visualização dos dados e análise de dados, que antes eram dois tópicos diferentes, certo? Eles se juntaram e vão ser agora um tópico único, tá legal? Que vai ser Visualize and Analyze the Data, ok? Visualização e análise dos dados, certo? Que juntos vão pegar de 25 a 30% da tua prova. E em relação ao último tópico, pessoal, que basicamente trata da implantação e manutenção das suas entregas, né? Teve ali um aumentinho, né, de participação. Vai ir de 10 a 15% de participação da prova para de 20 a 25%, tá? Inclusive o nome mudou um pouquinho, pessoal. De implantação e manutenção de entregas para implantação e manutenção de ativos, certo? Essa mudança, gente, sugere que o relatório, que a solução que você desenvolve no Power BI, ela é um ativo e realmente ela precisa agregar valor para os seus clientes, tá? Então, eu achei válido, tá, essa troca de nome de simplesmente entregas para ativos, tá? Para vislumbrar essa visão de que o que a gente implanta dentro de uma empresa envolvendo o Power BI precisa ter valor para o cliente, senão, né, é esforço desnecessário. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês tópico a tópico, né, destrinchando esses que eu acabei de mostrar, do que vai ser cobrado na prova do PL300 em relação ao que é solicitado hoje na prova do DA100, tá? E algumas particularidades ali que eu anotei, certo? Bom, pessoal, à esquerda, né, como vocês podem observar, nós temos o conteúdo da prova atual, certo? Que é solicitado na prova atual, e à direita o que é solicitado, o que vai ser, né, para falar a verdade, solicitado na nova prova. Tem algumas anotações aqui que eu fiz, tá? Por exemplo, esses tópicos aqui, ó, que a gente tem esse xizinho aqui, ó, do lado, são tópicos que não foram, né, pelo menos eu não encontrei eles explicitamente na descrição do novo exame, certo? Ó, todos esses aqui são pontos que aparentemente não serão mais exigidos na nova prova do PL300, certo? Agora, tem alguns tópicos, pessoal, que vão mudar um pouco de nome, tá? Como, por exemplo, são todos esses que, né, eu estou utilizando dessa setinha aqui azul para fazer referência. No DA100 a gente tem aqui, ó, uso de parâmetros, enquanto que no PL300 a gente vai ter change the value in a parameter, tá? Ou mudando ali o valor de um parâmetro, cujo, acredito eu, que significaria ali basicamente a mesma coisa ou ao menos similar do que é requisitado no exame do DA100, certo? Além disso, todos, né, os subtópicos que a gente tem aqui dentro de Profile Data, tá, do perfil dos dados, acredito eu que eles vão ser solicitados, tá, e eles foram classificados aqui dentro desse tópico que está em limpar, transformar e carregar os dados. Além disso, temos mais dois pontos aqui que aparentemente eu não encontrei que seriam abordados no exame do PL300, né? E também, né, mais um outro item aqui que apenas mudou ali um pouquinho o nome, certo? Por exemplo, ó, o Apply Data Shape Transformations to Table Structures vai virar agora Shape and Transform Tables, beleza? Bom, pessoal,
esse conteúdo eu trouxe para vocês a respeito do primeiro tópico, tá? A gente ainda está aqui em Prepare the Data. Vamos agora para o segundo, que é o de modelagem de dados, tá? O que a gente vai ter de diferença nesse caso? Novamente, alguns itens aqui que aparentemente eu não encontrei que serão abordados, né, de forma explícita na nova prova. Eu não vou citar eles de forma detalhada, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Mas são todos esses que eu mencionei aqui, que talvez eles não sejam abordados no tópico do PL 300, tá? Ó. Enquanto que a gente tem aqui também alguns tópicos novos, tá legal? Que não eram abordados no DA100 e que vão ser abordados na certificação, né, no exame do PL 300. Que são eles, por exemplo, nesse caso, ó, criando medidas básicas utilizando DAX. Antes, como a gente pode ver, ó, a gente tinha essa opção aqui, ó. Use DAX to build complex measures, tá? Ou seja, antes era exigido que a gente criasse medidas complexas, né, no DAX. E agora, aparentemente, a gente vai ter uma requisição, né, por exemplo, de medidas mais simples, tá? E a gente tem também esse outro item em que será novo, tá? Que ele aparentemente não estava mencionado no tópico Model the Data do DA100, beleza? E tivemos esses dois itens aqui embaixo, ó, para finalizar desse tópico, certo? Que aparentemente, né, na minha concepção, foram resumidos em um único tópico, beleza? Bom, próximo ponto, gente, visualize the data, tá? Visualização dos dados, certo? O que a gente teve aqui de mudança, né? Tivemos alguns itens que, como vocês podem ver, estão com X aqui. Então, em tese, né, eles não vão ser cobrados nas provas, certo? Olha só. Deixa eu marcar o último aqui, ó. Tivemos alguns cujo o nome foi um pouco alterado, tá legal? Ó, import a custom visual, use a custom visual, tá? Você tem aqui o create a pivot table from Power BI dataset in Excel, tá? E acredito eu, tá, que um tópico parecido que vai vir para substituir esse é esse daqui, ó, use the analyze, né, in Excel feature. Então acredito eu que esse tópico do PL 300 vai vir para substituir esse último que eu acabei de marcar aqui, do Create Pivot Table. Bom, o que mais nós temos aqui, né? Adicionando resultados lá do Quick Insights, né, dos insights rápidos ao seu dashboard, né? Basicamente é como você pega um desses gráficos prontos, né, que ele te gera e fixa dentro do seu dashboard, né? É um item que aparentemente não era requisitado no exame do DA100 e novamente, né, como eu falei para vocês, temos alguns itens aqui que mudaram um pouquinho de nome, mas acredito eu que significa a mesma coisa, tá? Não tivemos mudanças muito significativas nessa certificação, beleza? Analyze the data, tá? Se a gente for identificar, a gente tem um tópico, né, principal, tá? Na nova prova do PL 300, que é esse daqui, Identify Patterns and Trends, onde nele a gente tem aqui, ó, Use the Analyze Feature in Power BI, que é o tópico que acredito eu que aborde todos esses itens que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Acredito eu que vai abordar todos eles. Fora isso, pessoal, itens que aparentemente eu não encontrei, não estão de forma explícita na nova prova, são Conduct Time Series Analysis, Use Key Influencers to Explore Dimensional Variance e o uso ali da árvore de decomposição. Aparentemente, né, eles não vão ser mais requisitados na prova do PL 300, beleza? E por último, nosso último tópico, pessoal, nós temos ali a implantação e manutenção das entregas. O que a gente tem de diferente aqui, tá? Nós temos alguns tópicos, né, que aparentemente não estão explícitos, que serão requisitados na prova do PL 300, tá? Certo? Deixa eu tirar aqui, opa, marcar aqui certinho. E nós temos alguns tópicos que serão novos, tá? Como por exemplo, Identify when
gateway is required, né, para você identificar quando um gateway vai ser necessário ou não. Provide access to datasets, para você prover o acesso, né, às pessoas às fontes de dados, né, que são os datasets dos relatórios do Power BI. E você tem aqui essa última opção também, Manage Global Options for Files, para você definir ali algumas opções, por exemplo, de customização para os seus arquivos. Você importa lá para o Power BI Service. Bom, basicamente essas foram as principais diferenças que eu encontrei aqui, ó, detalhando, né, tópico a tópico do arquivo que nós temos, requisitos, né, que serão cobrados no exame, que inclusive estão públicos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, passando para o final, já está ficando longo, deixa eu explicar aqui para vocês, né, passar alguns recados finais, certo? Primeiramente, por que mudou, né, de DA100 para PL300, né? Essa nova certificação ela está alinhada com os padrões de outros exames de Power Platform, tá? O Power BI, ele faz parte de uma família, tá, gente? De uma família de outras soluções da Microsoft, tá? Que é a chamada de Power Platform, que engloba o Power Automate, Power Apps e o Power Virtual Agents. E as outras certificações de outras ferramentas de Power Platform, elas começam, né, com essa conotação, com essa sigla, tá? Nós temos a certificação PL100, PL200, PL400, PL600, PL900. Então nada mais justo que a certificação do Power BI obedeça também esse padrão, né? Por isso que acredito eu que a Microsoft adotou esse nome de PL300, tá? Esse é o primeiro ponto, gente. Segundo ponto, a respeito ali, né, do nome desse exame, que agora se chama Analista de Dados com Power BI, como eu falei para vocês. Na certificação, né, quando eu dou um treinamento preparatório para certificação, no nosso material oficial, que a gente que é MCT tem, a Microsoft ela demonstra que no mundo de análise de dados, certo? No mundo de dados a gente tem basicamente 5 papéis, tá? Que é o analista de negócios, o analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados e por último o DBA, né? Então esse novo nome reforça que o propósito da certificação PL300 nesse caso é de que você se torne um analista de dados, tá? Tanto que concluindo esse exame você recebe aquela badge, né? Escrito Data Analyst, né? Comprovando que você é um analista de dados, certo? Outro ponto, gente, a data limite para agendar o exame DA100 é o dia 31/3/2022. Então, se você for fazer algum exame preparatório, se você já está estudando para tirar a certificação DA100, marquem ela, agendem essa certificação antes do dia 31/3, porque depois do dia 31/3 vocês não conseguem mais, tá? A data, né, a qual o PL300, que é o novo exame, vai ser disponibilizado é o dia 28/2/2022, tá? Um mês antes do DA100, né, sair de cena, certo? E aí tem alguns pontos muito importantes que vocês precisam se atentar, né, nessa migração de exame. Por mais que eu mencionei para vocês que ela não contém, por exemplo, mudanças grotescas, né, ou significativas, tá? A prova DA100, gente, ela está disponível em vários idiomas, inclusive com o português do Brasil. Então hoje, para se tirar a certificação DA100, dá para a gente fazer no nosso idioma comum, né? O que, por exemplo, né, dá um pouco mais de segurança para se fazer o exame. Afinal, tem muita gente que tem uma proficiência em Power BI, mas não tem proficiência em inglês, tá? Então vocês precisam se atentar a esse ponto. Por quê? Porque a prova PL300, quando ela sair, assim como toda a prova beta da Microsoft que sai, aparentemente, inclusive como está lá no site oficial do PL300, que eu vou deixar o link aqui, ela vai sair somente em inglês, tá? E aí, é aquilo, gente, nós não sabemos quando vai ter previsão de se ter essa prova em português, tá? Tanto que vale lembrar que a Microsoft demorou mais ou menos ali, né, uns 2 anos e meio para conceder essa certificação do Power BI DA100 em português, tá? Mas isso eu tô somando, inclusive, o tempo em que a certificação do Power BI não era DA100, era a 70778, que é uma outra certificação um pouquinho mais antiga.
Porém, né, vale ressaltar que recentemente vários exames da Microsoft foram disponibilizados em português, tá? Todos da linha 900, né, como SC900, MS900, PL900, AI900, o exame DA100, claramente, o DP203, que é o de engenharia de dados com Azure, o AZ104 e alguns outros exames também, tá? Então, de repente, talvez a Microsoft esteja um pouco mais ligeira, né, um pouco mais rápida para trazer esses exames para o nosso idioma. Agora, por último, gente, falando um pouquinho do treinamento preparatório para o PL300, afinal, como vocês sabem, né, todo exame que a Microsoft possui tem um treinamento preparatório, tá? Que é ofertado, inclusive, por centros de treinamento Brasil afora, tá? Pessoal, eu como trainer, né, como MCT, eu fui analisar se já tem algo disponível do PL300. E olha, hoje não tem, por exemplo, material para o PL300, mesmo se um centro de treinamento for comprar para um aluno. Hoje, para nós MCTs estudarmos, não tem material do PL300 ainda, tá? Eu consultei na nossa biblioteca de materiais oficiais, certo? E também, a respeito dos laboratórios do PL300, na plataforma que nós instrutores utilizamos, também não tem nada disponível. Ou seja, é um exame que só saiu a página inicial dele lá que ele vai ser disponibilizado, mas aparentemente até o momento nada dele foi disponibilizado. Eu vou colocar, gente, um link na descrição desse vídeo para, se você quiser saber mais informações sobre a PL300, assim que eu tiver, é só você preencher aquele formulário, eu vou mandar para vocês essas informações que eu obter da PL300, tá? Por exemplo, novas turmas do treinamento preparatório para certificação, quando tiver, informações, por exemplo, do que vão ser os laboratórios, tá? Então, assim que eu tiver mais informações do PL300, quem se cadastrar no formuláriozinho, que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou mandar essa notificação para vocês, tá? Não mando ou posto um vídeo colocando para todo mundo aqui no YouTube, porque eu não sei se é uma informação relevante para todo mundo, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que esse informativo que eu trouxe para vocês tenha sido de bom proveito, tá? Espero que ajude vocês nessa jornada de certificação. E a gente se vê nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? E ativar o sininho para receber as novas notificações. Um grande abraço e até mais!